Ler esses livros não vai mudar a sua vida, eu já te explico o porquê. Sei que às vezes a gente ouve de alguém que teve a vida transformada por algum desses livros e recebe indicação e acaba comprando. Inclusive, eu comprei um dos livros por conta disso, de tanto ver e falar, cara, eu preciso ler. Inclusive é esse aqui, ó. Tô achando bem bacana esse livro. Muito bom, te indico ler se você não leu ele ainda. E a gente acha que a nossa vida vai mudar por completo. Então, cara, Segredos da Mente Milionária, eu vou ler esse livro e vou ficar milionário. Não necessariamente. Não necessariamente por quê? Existe algo que impede a gente de absorver e colocar em prática qualquer tipo de conteúdo, que é a forma como a gente enxerga as coisas. A forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as outras coisas. Então, por exemplo, se você é alguém desorganizado com a sua rotina, quando eu falo desorganização, não é você colocar tudo ali num cronograma, você colocar num planner, você colocar numa agenda e seguir a risca, não é isso. Tá? Ser organizado é você fazer aquilo que você se propôs a fazer durante aquele dia. Então, se você é alguém desorganizado, se você não cumpre horário, se você chega atrasado, se você não cumpre com o que você fala, se você não consegue ser produtivo, ou seja, produzir, colocar em prática aquilo que você se propôs a fazer, não vai ser um livro sobre qualquer assunto que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua forma de enxergar as coisas, porque se você ler um livro desse, seja qual for o assunto, um livro de como organizar as suas finanças, um livro de como ser produtivo, um livro de como enxergar as formas de maneira diferente, como chegar às coisas de uma forma diferente, se você não mudar a sua forma de pensar, a sua maneira de lidar com aquele livro, poxa, o que o autor quis trazer? Qual que era a mensagem? Por que era tão importante que esse cara escreveu e esse livro vendeu, sei lá, aqui para mais de não sei quantas milhões de cópias aqui, 3 milhões de cópias aqui está falando do livro. Por que tantas pessoas compraram esse livro? Só que não é porque vendeu para 3 milhões de pessoas que 3 milhões de pessoas vão ter a vida transformada pelo simples fator rotina. Rotina e mentalidade. A forma como você faz as coisas. Se você não mudar a sua rotina, os seus hábitos, você vai ser massacrado pelos seus velhos hábitos. Então você vai ler um livro desse aqui, por exemplo, Segredos da Mente Milionária, e a sua rotina ela vai te massacrar, porque você não está preparado para enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Você não está preparado para entender que, na verdade, o que você faz hoje com o seu dinheiro é reflexo daquilo que seus pais faziam com o dinheiro deles e isso acabou refletindo em você. Então, a ausência de dinheiro, escassez de dinheiro, a falta do dinheiro, tudo isso influencia a forma como você lida com o dinheiro hoje. E às vezes a gente acha que ler um livro desse vai mudar completamente. Não vai. O que vai mudar a sua vida? Você parar, pensar, enxergar o que você está fazendo da sua vida e pensar em maneiras diferentes de fazer isso. É fácil? Não. Não é fácil. Por isso que quase ninguém consegue transformar a sua vida. E às vezes até entra um fator além disso, de só nós, entra um fator também de uma graça divina, de uma vontade divina que está sobre todas as coisas. Mas a sua parte você precisa fazer. Então, cara, a forma de você pensar, você que tem acesso ao que você vê, ao que você escuta, ao que você faz. Então, isso molda a sua forma de pensar. A forma como você lidar com as pessoas ao seu redor molda a sua forma de pensar. A forma como você lidar com as coisas que acontecem com você e você reage a isso molda a sua forma de pensar. Então, se você não parar para pensar nisso tudo, não vai ser um livro de autoajuda, um livro de desenvolvimento pessoal, um livro do que qualquer coisa que seja que vai mudar a sua forma de pensar, porque você vai ser massacrado pela sua rotina. Assim como fazer treinamentos de coach, fazer treinamentos de inteligência emocional, fazer treinamentos de alto impacto, de produtividade. Isso é muito bom, cara, vale muito a pena. Quantos eventos que eu fui que foi bem bacana. Só que a segunda-feira ela massacra todas essas coisas, porque se você não tiver uma disciplina, uma construção de hábito, de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, você vai permanecer no mesmo lugar, você não vai mudar. Então é por isso que 3 milhões de pessoas compram um livro desse sobre finanças e não mudam as suas finanças. Se a gente for pegar talvez 10%, 20%, se for muito. Então é por esse motivo que ler esses livros não vai mudar a sua vida. O que de fato vai mudar a sua vida? A forma como você faz as coisas no dia a dia. A forma como você faz uma coisa. Olha para uma coisa da sua vida, como que você lida com os relacionamentos e tenta a partir disso mudar as outras coisas ao redor. A forma como você lidar com o trabalho. O trabalho para você é uma escravidão, é uma penalização ou é uma dádiva, é um prazer?
cara, eu faço isso porque isso é um presente de Deus para mim trabalhar. Ou você faz, não, isso aqui, cara, isso aqui uma penalidade, é uma punição, é uma maldição. Ou a gente enxerga como uma dádiva de que trabalhar é colocar as coisas em ordem, trabalhar é dar ordem ao caos. Então tudo vai, tudo depende, tudo vai, tudo parte da maneira que você enxerga as coisas. Então ler esses livros não vai mudar a sua mentalidade, exceto se você ler esses livros, colocar em prática, continuar estudando, continuar lendo, mudar as coisas que você precisa mudar e olhar para a proposta do livro e colocar isso em prática. Então, esse livro fala muito sobre isso, sobre a forma como os nossos pais lidavam com dinheiro, a forma como a gente foi criado. E eu comecei a refletir tudo isso, falei, cara, é verdade. Na verdade, a gente só reage às coisas que acontecem a gente porque muita coisa aconteceu na infância. E a gente precisa pensar de uma maneira diferente. Então, vários livros mudaram minha forma de pensar, me moldaram, me ajudaram muito a crescer profissionalmente como pessoa, mas nada disso teria acontecido se eu tivesse me mantido da mesma forma, se eu tivesse mantido com a mente fechada, se eu não tivesse mudado minha maneira de pensar e principalmente se eu não tivesse mudado os meus hábitos, se eu não tivesse mudado a minha segunda-feira, porque a segunda-feira massacra qualquer tipo de motivação que você teve ali no fim de semana. Então você precisa muito mais do que motivação, ter disciplina, ser alguém metódico no sentido de colocar em prática o que você precisa colocar e fazer aquilo que você se propôs a fazer. Sem isso, as coisas não vão mudar. Não vai ser um livro desse de autoajuda que vai mudar a sua vida.